Estou aqui com o nosso querido Adroaldo Leal, o cara que sabe tudo do Cruzeiro e muito mais, para trazer detalhes sobre essas notícias que a gente está acompanhando aí. Fala, Adro! O Cruzeiro deve confirmar já nessa segunda-feira a passagem dos 90% das ações da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro Esporte Clube, para o Pedro Lourenço, proprietário dos supermercados BH. Há cerca de 2 semanas, Ronaldo e Pedro já haviam conversando sobre o assunto e chegaram num acordo, então deve ser oficializado pelo Cruzeiro já na próxima semana a compra dos 90% da SAF, Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro, pelo Pedro Lourenço, que é o proprietário da rede de supermercados BH. O Ronaldo, Bob, ele vai seguir como presidente do Conselho de Administração de agora por mais 2 anos, por cláusulas contratuais. E o Gabriel Lima, ele deve continuar como CEO do Cruzeiro. O Alexandre Matos, tá, Bob, deve ser o novo diretor de futebol do Cruzeiro. É um homem de confiança do Pedro Lourenço, inclusive quando o Cruzeiro ainda estava sobre a administração do Conselho Gestor, o Alexandre Matos veio a convite do Pedro Lourenço, e o Pedro Lourenço, pelo que já foi apurado aí, ele fará uma proposta irrecusável para tirar o Alexandre Matos do América e o Alexandre Matos reestruturar o departamento de futebol do Cruzeiro. Um membro desse atual conselho do Cruzeiro que deve permanecer é o CEO Gabriel Lima, que o Pedro Lourenço também gosta do trabalho dele, então, portanto, Gabriel Lima deve permanecer como CEO do Cruzeiro e o Ronaldo segue aí como presidente do conselho de administração do Cruzeiro por 2 anos, e o Pedro Lourenço passa a ser o novo proprietário dos 90% da SAF do Cruzeiro. Viu, seu Bob? Tudo bem. Agora, conta um negócio pra gente. Você acha que tem a ver a saída do Pedro Martins? Já era um indício dessa negociação? Havia algum atrito entre o Pedro Martins e o Pedro Lourenço? Não, Bob, essa relação do Pedro Martins, pelo que eu apurei, ele tinha recebido já uma proposta do Vasco antes mesmo do Ronaldo chegar nesse acordo com o Pedro. Então foi mais por uma opção do próprio Pedro Martins buscar esse novo desafio na equipe do Vasco da Gama, inclusive o Vasco que hoje... o Vasco que hoje já tomou uma cipuada aí do Criciúma, a coisa lá tá feia, então vai ter muito trabalho o Pedro Martins por lá, mas todo jeito, se o Pedro estivesse aqui, certamente seria substituído pelo Alexandre Matos aí, que é o cara de confiança do Pedro Lourenço e que certamente vai aceitar esse convite do Pedro aí para voltar a ser o diretor de futebol do Cruzeiro, e o Cruzeiro passando a ter uma possibilidade maior de investimentos. Inclusive esse foi um do entendimento do Ronaldo, que ele chegou no primeiro momento para poder ajudar o Cruzeiro a sair dessa questão da falência, e o Cruzeiro que já teve aí, o Cruzeiro que vai oficializar o balanço na próxima semana, e com isso aquela dívida de mais de 1 bilhão já caindo para 700 milhões, enfim, a dívida já diminuindo, e com isso o Pedro agora vai ter caixa, né, para poder investir mais no futebol, para poder melhorar o nível técnico do time, viu, seu Bob? Muito bem.